Shalom, queridos. Hoje, 13 de julho de 2025, eu tenho aqui a imagem das minhas 6 Bíblias que eu utilizo para minha meditação, para os meus estudos pessoais, para as ministrações, os estudos que eu faço. E eu quero mostrar para vocês algumas características delas particulares em relação a mim mesma. Esta maior zona é a Bíblia King James, que eu a comprei por ser uma edição de estudo comemorativa dos 400 anos da Bíblia King James, em 2012. Acontece que quando eu estava manuseando para estudar esta Bíblia, eu percebi, estou procurando aqui, que faltavam páginas. Então, eu escrevi aqui, 16/4/14, eu escrevi: só vi hoje que faltam páginas. Vou pedir outra à aba Press, que é responsável pela publicação. E aí eu quero mostrar a vocês aqui página 304 e em seguida página 321. Então, na leitura dava para ver que o assunto não era sequenciado. E aqui, página 352 e a página 369. Escrevi a aba Press e o que eles me deram de resposta foi: você devolve esta com páginas faltando e nós lhe enviamos uma nova. E eu escrevi de volta para eles: de jeito algum, porque esta minha, que está faltando páginas, não tem apenas o custo do investimento financeiro que eu fiz, mas a minha Bíblia já está muito escrita. Eu normalmente escrevo assim, não apenas observações do texto, mas ideias que o Senhor coloca no meu coração, e eles aceitaram, e logo em seguida eles me mandaram essa outra Bíblia King James. Esta eu não paguei por ela, esta eles me enviaram, de modo que eu fiquei com 2 Bíblias King James. E esta daqui, então, eu escrevi ressarcimento pela Bíblia King James, lilás e rosa, que veio defeituosa, sem várias páginas. E eu coloquei a data aqui, não é necessariamente a data que eles me enviaram. Então, eu tenho 2 King James, uma foi a retificação pelo erro. A outra que eu mais uso, porque ela é tão pequenininha, ela é fácil de manusear, é essa aqui. Ela é que eu tenho mais grifos exatamente por ela ser mais fácil. Essa é a Bíblia que eu digo, eu me amostro com ela, é a mais recente, porque ela é linda. Ela tem a estrela de Israel, ela tem o nome Yeshua, mas ela é recente, é novinha, tem poucos grifos ainda, mas esse capítulo 12 eu já estudei bastante nela. Em seguida, nós temos aqui a Bíblia Thompson. Esta Bíblia eu não paguei nada por ela, porque um dia eu estava ministrando na cidade de Amargosa, da minha amiga Mariana, e aí a proprietária, a dona desta Bíblia, pertence a Evanilda e tem um fone de Amargosa. E essa garota aqui doou-me em 13 de abril de 2002. Esta garota chegou para mim quando viu a Bíblia que eu estava usando, e essa Bíblia eu nem tenho mais, ela ficou muito velhinha, eu já acho que dei para alguém. E naquela época, ela disse que ela queria aquela Bíblia, que eu desse para ela a Bíblia, a minha Bíblia bem estudada. E propôs uma troca. Eu falei: olha, não, a minha eu não vou lhe dar, não. Se você desejar me dar a sua, já que você acha que Deus mandou você fazer isso, então você me dá a sua. Mas a minha eu não vou lhe dar, não. E Evanilda me deu a Bíblia dela em Amargosa em 2002,
de maneira que eu não comprei esta Bíblia Thomson. Ela me foi doada por Evanilda, que queria pegar a minha Bíblia bem estudadinha. E esta daqui, esta Bíblia poucas pessoas conhecem, a Bíblia em ordem cronológica, de maneira que ela nos dá exatamente como ocorreram os fatos. Por exemplo, nós temos o livro de Reis, primeiro Reis, segundo livro de Reis, e nós vamos ter Isaías lá no final da primeira aliança, ou qualquer um outro profeta. Acontece que esse profeta, ele ministrou durante o reinado, então durante o livro de Reis. O que faz esta Bíblia em ordem cronológica? Ela escreve o livro de Reis e logo em seguida ela vai nos apresentar Isaías. De maneira que o modo de você encontrar um capítulo na Bíblia em ordem cronológica só pode ser você vindo aqui para o índice. O índice vai estar, por exemplo, aqui você vai visualizar. Eu quero um com mais clareza do que eu estou para lhe dizer. Primeiro livro de Crônicas, aqui onde tem grifos de lápis. Como é que eu faria? Como é que eu faria? Aqui. Então, aqui. Primeiro livro de Crônicas. Então, tem páginas 81, pula para 85, depois para 93, 96, depois faz um pulo para 528, 529, retoma para 362, já o capítulo 4 está na página 277. Por quê? Porque nestes intervalos, a Bíblia em ordem cronológica vai colocando os livros dos profetas que estavam falando nesta época em que o rei estava ministrando. De maneira que é uma riqueza você possuir esta Bíblia, é chamada Bíblia em ordem cronológica. E aqui eu me lembro que a parte que eu mais estudei nesta Bíblia, para mim ficou muito bom estudar a diferença dos evangelhos. E aqui é difícil achar onde é que o evangelho. Nós precisamos ir, de fato, Bem, aqui dá para vocês verem. Por exemplo, Lucas 13, 13. Por que eu pintei 13, logo 14? Porque o capítulo 13 não acaba para já iniciar o 14. Ele vai colocando histórias que aconteceram, então aqui. Do meu lado esquerdo está Lucas 16, mas ele já coloca João 11, que na verdade é o mesmo acontecimento. Então você vê, não apenas como no caso dos reis e dos profetas, mas você vai vendo os eventos que ocorreram. Estão nos 3 ou 4 evangelhos, eles já vão colocando ali. De maneira que é muito rica para você estudar, é isso que eu quero dizer. Obtenha uma Bíblia em ordem cronológica para você, que você vai ser bastante enriquecido. Mas então vamos voltar para o nosso provérbio, que não vou achar agora em ordem cronológica. O nosso provérbio, capítulo 13, eu vou ler os versículos de 1 até o 5. Então, nesta Bíblia pequena, tem alguns grifos, observe aqui. Esse é o modo de você ir estudando a palavra do Senhor. Esta outra Bíblia que tem, eu não vou mais abrir as outras, não. Eu vou ler nesta pequenininha, que é a que eu mais gosto. E o Senhor nos diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência.
3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui, provavelmente alguém já observou, que além de eu fazer grifos e, às vezes, me utilizar de coloridos assim, então você faz uma legenda escolhendo o que cada cor pode significar para você. Além disso, eu coloquei aqui, quando apareceu a palavra boca 2 vezes, eu coloquei um pontinho, de maneira que hoje, quando eu abro o capítulo 13, já me chama a atenção, sem eu nem ler, que a palavra boca, ela está repetida neste capítulo, não sei se mais vezes. E aí me chama a atenção, só tem 2 vezes, me chama a atenção que o Senhor nos falou 2 vezes de boca. Então é muito importante nesse capítulo que ele chamou essa atenção. Mas eu escolhi de 1 a 5, porque nestes versículos há assuntos sobre os quais nós já falamos esses dias anteriores. Então só vamos repetir para ratificar, para fortalecer assuntos que nós já falamos. Por exemplo, o versículo 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Nós falamos em alguns provérbios anteriores que uma forma de você saber se você é um sábio ou se você é considerado pela Bíblia como alguém não sábia é se você não atende à repreensão. A Bíblia diz: você é um escarnecedor, você não tem sabedoria nenhuma, porque você não gosta de ouvir repreensão. O versículo 2 e o 3 falam do que nós ministramos ontem no versículo 18, que diz: alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina ou saúde. Isso foi ontem. Hoje, no 13, nós voltamos à boca, dizendo: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Ontem, o que estava sendo chamado a atenção do uso da boca foi se a pessoa agride o outro com uma espada, com palavras que depreciam o outro, ou se a pessoa leva a saúde para o seu interlocutor, dizendo palavras de encorajamento, dizendo elogios, ou dizendo até mesmo uma repreensão que o auxilie. Hoje já é um outro aspecto que a Bíblia fala para que nós tenhamos cuidado no uso da nossa boca. Ela diz: 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Quer dizer, eu preciso saber o que eu tenho colocado na minha boca, porque o capítulo, me parece que é o 18, vou procurar aqui, que nos diz, deixe-me conferir, isso, capítulo, eu estou agora no 18, 20, diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aí olha esse bem mais claro, o 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Bem, quando eu como, quem tem os bons resultados sou eu, que é o que o capítulo 13 agora está dizendo. O versículo 3.
O que guarda a boca conserva a sua alma. Guarda de quê? Guarda de falar coisas ruins. Então ele vai conservar a alma dele. E o que muito abre os lábios e com certeza com coisas ruins, ele vai se arruinar. Deus está dizendo, então olha o que é que você bota na sua boca. E há um versículo de Davi onde ele diz, Senhor, põe uma guarda nos meus lábios, porque a nossa boca, com a qual nós colocamos muita coisa para dentro, como abóbora, como grãos, quando nós colocamos coisas para fora, em forma de palavras, nós podemos arruinar o outro ou elevar o outro. E nós podemos também nos arruinar a nós mesmos por utilizar, digamos, até palavras em demasia. Que quem fala demais pode falar bobagens, sobre as quais depois vão vir muitos arrependimentos. Já o versículo 4 vai nos falar de trabalho. Nós também falamos de trabalho um dia desse. O preguiçoso deseja e nada tem. Por que nada tem? Porque ele não trabalha. Mas a alma dos diligentes se farta. Isso nós falamos num provérbio alguns dias antes desse, onde eu falei até a minha experiência, porque a Bíblia, quando ela fala de diligente, dizendo diligente se farta, quer dizer, ele trabalha, ele é diligente, ele vai enriquecer, ele vai se fartar. Mas como a Bíblia é riquíssima, ela traz abrangência, e lembramos do dia que eu falei da formiga, a formiga diligente, a formiga trabalha, porém, ela não fica só neste elemento. Ela vai além, poupando, guardando, que foi o que eu não fiz. Este versículo aqui não se refere a poupar, ele se refere a trabalhar, a mão dos diligentes. E aí nós sempre saberemos que a Bíblia é esse livro riquíssimo, nós deveremos estar sempre procurando não apenas ter diversas traduções, mas estar mesmo com desejo de estudá-la, não apenas de ler. Porque se eu ler apenas o versículo 4 do Provérbios 13, a alma dos diligentes se farta. E aí eu paro aí, como eu parei algumas vezes, erroneamente, dizendo, se eu sou diligente, por que eu não estou me fartando? Aí a Bíblia completa no Provérbio 6, porque você é diligente, você trabalha, mas você não poupa, não guarda. Por isso você não se fartou. Graças a Deus que teve o ao depois e eu já estou no tempo de aprender as duas lições da formiga. Graça e paz, até amanhã. Provérbios 14. Beijo no coração.